Olá, bem-vindos ao RegulaCast, podcast da ABAR, em novo formato nessa nova temporada disponível em áudio e vídeo nas principais plataformas e no canal oficial da ABAR no YouTube. Nesse primeiro episódio entrevistaremos Vinícius Benevides, bem-vindo. Obrigado. Presidente da ABAR, que em uma rápida apresentação, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela UERJ, pós-graduação em Energia pela UFRJ, MBA em Planejamento Estratégico pela FGV e especialização nos Estados Unidos, Alemanha e França, nas áreas de recursos hídricos e energia. Ele é diretor também da ADASA, que é a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, e, além de presidente da ABAR, ele é membro permanente do Conselho Consultivo da associação. Também membro do Board of Governors do Conselho Mundial da Água, com sede em Marselha, na França, e conselheiro honorário permanente da Rede Internacional de Organismos de Bacias, com sede em Paris. Alguma coisa ficou de fora? Não, eu acho que é suficiente para a gente poder começar o nosso bate-papo. Maravilha. A gente queria aproveitar a sua experiência de mais de 40 anos nessa área de energia, de águas e de regulação, para entender um pouco mais sobre os principais, o que o senhor destacaria como os principais momentos da regulação brasileira, da história da regulação brasileira. Pois é, a regulação brasileira, ela, na verdade, começou um pouco antes da criação das agências, que se deu em 97. Né? Em 1995, no governo do então Fernando Henrique Cardoso, foi feito um plano diretor de reforma do Estado, foi conduzido pelo ministro Bresser Pereira, e esse plano diretor, né, definiu que o Estado não mais atuaria em determinadas áreas, como prestador de serviços, né, produtor de algumas coisas, né, ele passaria a fazer um outro papel e dando oportunidade do setor privado atuar em lugares que as estatais, né, vinham atuando. E, combinado com isso, né, temos uma lei, que é a Lei das Concessões, Lei 8987, uma lei de 95, que ela facilitou a entrada do setor privado em setores importantes da economia, porque nessa lei se fala em eficiência, eficácia, se enxerga o consumidor, fala-se modicidade tarifária. Então, quando o governo assim decidiu, em 97, houve a criação das 3 primeiras agências, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, ANEEL, e a Anatel. Né? Então, com esses 3 setores, com essas 3 agências, né, os setores a ela relacionados começaram a ser privatizados, o setor elétrico, né, o setor de telecomunicações e também a entrada de novos atores no setor de petróleo e gás. Então, nasceu assim, com essa decisão do governo se retirar e passar a um papel mais de planejador, de controlador, de coordenador e deixar para o setor privado fazer atividades que eles podem fazer e tirando o peso do governo dessas áreas, né, para o governo se concentrar em áreas importantes como saúde, segurança e educação. E de lá para cá, assim, o que o senhor destacaria como os principais, as contribuições desse novo modelo de Estado, da presença da iniciativa privada nesses setores produtivos para a economia e para a sociedade brasileiras? O que a gente tem que ver, não é o Brasil o primeiro a criar agências reguladoras. A agência reguladora tem uma história. Né? Ela começou, por exemplo, nos Estados Unidos, em 1914 foi criada a primeira agência reguladora, né? A Federal Trade Commission, né? E porque os Estados Unidos, como todos sabem, é um país da livre iniciativa, né? E tem monopólios naturais, como na área de energia, você não pode ter 2 postes na frente da sua casa, na área de água e esgoto, você não pode ter 2 encanamentos, né? Tem os seus monopólios naturais que tem que haver um controle, né? Porque você não tem oportunidade de comprar de outro concorrente, né? Então, essas agências reguladoras são importantes nisso e tem um negócio também que nós chamamos de as falhas de mercado, né? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos avenidas que não pode comportar 50 empresas de ônibus, então se faz uma licitação, uma concorrência, e você coloca 5, 10 empresas de ônibus, porque o espaço físico não cabe. Então, esses locais onde tem falha de mercado
e onde tem monopólios naturais, eles exigem agências reguladoras. E, como eu falei, em 1914, aquela primeira agência reguladora, a Federal Trade Commission, em 1929, nos Estados Unidos, houve a Grande Depressão Americana e o pessoal pensava que o setor poderia se autorregular, né? E não. Ações que num dia valia $100, no dia seguinte estavam $50, estava se evaporando. Então, começou ali uma tendência de criar agências reguladoras, né, para regular determinados setores. Por exemplo, nessa área, a CVM, né, é uma agência reguladora, né, foi criado na década ali de 70. Né. Temos outros entes reguladores que não têm esse nome, mas são o Banco Central, é uma agência reguladora, a SUSEP, né, que cuida dos seguros privados, é uma agência reguladora. Mas, no final da década de 80, por exemplo, na Inglaterra, houve um processo grande de privatização de setores importantes de infraestrutura da economia, né, e foi criada lá uma agência reguladora, que é uma agência independente, para regular essa passagem do setor de infraestrutura, do setor público para o setor privado. Né. Os Estados Unidos, a partir dos anos 80, anos 90, a criação de agências muito importantes para entregar para o setor privado, né, esses setores que são monopólios naturais e, como eu falei também, falhas de mercado. Né? E o Brasil se inspirou no modelo americano, nosso modelo é muito semelhante, lá é o que eles chamam de agências reguladoras aqui, lá são as commissions, né? Os diretores aqui são os comissários, e é muito semelhante que eles têm, por exemplo, mandatos, o presidente da República indica, o Senado aprova, como é o nosso modelo aqui. Nós estudamos, na época, diversos modelos, aqui mesmo, perto do norte, o Chile também no processo grande de privatização, na Europa, né, houve um momento no mundo que se iniciou esse processo, que é irreversível, né, o Estado se concentrar nas coisas que realmente o Estado precisa fornecer ao cidadão. Então, no Brasil, essas três primeiras agências, primeiro, trouxeram muito investimento para o Brasil, né, porque o cidadão, para investir aqui, um investidor, ele precisa de um tripé. Qual é esse tripé? Ele precisa ter mercado, é óbvio, ter mercado, ele fica atento. Segundo, ele precisa ter um ambiente político favorável. Isso significa que os três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo, têm que estar funcionando, né? E ele escuta também o ambiente regulatório, porque os contratos são contratos de longo prazo, ele precisa ter segurança jurídica para aquele investimento muito alto que ele vai fazer, né, nas concessões que ele recebe. Com esse tripé, né, isso possibilitou a vinda do setor internacional para cá, né, e houve um avanço muito grande, né, os setores importantes da economia, telecomunicações, energia, a parte de petróleo e gás. Nós temos hoje muitos investidores estrangeiros aqui no Brasil, e investidores brasileiros também, com a segurança jurídica, que é esse órgão independente chamado agência, órgão de Estado, com mandatos, com autonomia regulatória, administrativa e financeira, possibilita que esses contratos de longo prazo eles tenham um juiz neutro, independente e técnico para tomar conta, né, para que ele aufira os resultados que ele quer e também forneça aquilo que está previsto no contrato. Né? Não só no plano federal, na esfera federal. Né? Desde então, os outros entes da federação têm também desenvolvido seus modelos regulatórios, seus ambientes regulatórios, é isso? Né? Exato. O que acontece no Brasil, nós temos as agências federais, né? Temos as agências que nós chamamos infranacionais ou subnacionais, né, nos estados e nos municípios, porque tem atividades econômicas que são reguladas, por exemplo, nos 3 níveis. Né? Por exemplo, transporte. Nós temos transporte terrestre que é regulado pelo governo federal, né, quando pega mais de um estado. Temos aqueles que são dentro do estado, que é o estado que regula, tem agências estaduais regulando a parte de transporte, e tem dos municípios. Né? Então, você vê, tem determinadas atividades que são reguladas por mais, vamos dizer, de um nível da federação. Você pega a parte de petróleo e gás, né? A Agência Nacional de Petróleo, ela regula a exploração, a produção e o transporte, e já a agência estadual ela regula a parte de comercialização e distribuição. Então, temos hoje agências nesses 3 níveis, né, de governo, e o importante no papel da ABAR, que ela faz a harmonização, né,
coloca lá dentro, nós temos agências nacionais, participando, inclusive, da nossa diretoria, temos agências estaduais participando da nossa diretoria e agências intermunicipais, por exemplo, que congregam o município participando da nossa diretoria. Ali é um grande centro de troca de experiência, troca de informações, e a ABAR é hoje, e eu acredito aqui na América Latina, é o maior centro de treinamento de regulação dessa região. Quando você fala em treinamento, seria para aumentar o nível de conhecimento, de informação sobre o mercado regulado, sobre como regular os mercados? Veja só, quando a ABAR foi criada em abril de 99, 2 anos depois da criação das primeiras agências, né? E eu estava numa agência reguladora, na ANEEL, nesta época, né? Participei da elaboração do projeto de lei da ANEEL, que eu estava num órgão, que era o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que deu origem à ANEEL. E também deu origem, 3 anos depois, à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E o que a gente percebeu que nós precisávamos trocar informações, que era uma coisa muito nova, e nós não tínhamos interlocutores. Éramos nós 3 agências, né? E nós formamos a ABAR para colocar, vamos dizer, a inteligência regulatória dentro das nossas agências, né? E com isso, início que nós tivemos em 99, que não tinha nem meia dúzia de agências conosco, né? Hoje nós estamos com 67, daqui a um mês estaremos com mais algumas, que devemos aprovar a entrada de mais algumas. Hoje nós regulamos juntos a ABAR, nossas associadas, cerca de 40% do PIB do Brasil. É muita coisa em qualquer lugar do mundo e é muita responsabilidade. E com a ABAR, ela tem conseguido desconcentrar essa inteligência regulatória, como o senhor disse. A ABAR tem feito cursos e webinários, e, enfim. Que o senhor falasse dessas iniciativas para aumentar a inteligência regulatória no Brasil. Pois é, nós montamos uma organização, né, a ABAR, nós temos as câmaras técnicas, onde tem um pessoal especializado de todos os setores em que as nossas associadas atuam, né, na área de recursos hídricos, de saneamento básico, que é água, esgoto, resíduo sólido, drenagem, na parte de energia elétrica, na parte de petróleo e gás, na parte jurídico-institucional, coisa importante, né, a gente acompanhar a parte de governança, controle social, né, participação social. Então, hoje, nós temos uma estrutura que nós atendemos todos os tipos de demandas das nossas agências. Para você ter uma noção, nesses 2 últimos anos, nós temos treinado, em média, 4.000 reguladores de todas as nossas associadas, e temos aberto o curso também para aqueles que não são nossos associados, né, para que entendam como a gente atua, né, como a gente faz. Os consultores, escritórios de advocacia que atuam nessa área, regulados nossos, né? Então, o sucesso é que hoje há uma integração muito grande entre nós, reguladores, né, e aqueles que são regulados e a sociedade de maneira geral. O senhor falou de agências reguladoras intermunicipais. Em que casos que elas atuam? Não, o que acontece, às vezes, por economia de escala, uma série de municípios se juntam para ter uma agência reguladora que vá regular as atividades, por exemplo, na parte de saneamento básico, que é uma atividade que a concessão é do próprio município, né? Isso dá uma economia, não precisa ter uma agência reguladora em cada município. Então, temos agências reguladoras intermunicipais, né, atuando dessa forma. Temos um órgão regulador, porque a legislação assim exige, né, que tenha um órgão regulador, e então se faz essa economia de escala para atuar dessa forma conjunta, né, e tem um regramento. É até importante, porque normalmente são municípios da mesma região, né, com a mesma realidade econômica, social, e que tem uma mesma qualidade de regulação. Tem uma delas, inclusive, importante até na estrutura da ABAR, que é a ARES-PCJ, que vai ser uma das anfitriãs do congresso da ABAR em outubro, né? Então, e falando no congresso, né, foi vamos dizer, uma forma de receber o congresso, que foi a primeira vez que acontece, né, se juntam 3 agências reguladoras de um mesmo estado, no caso a PCJ, a Arcesp de São Paulo,
e também a Artesp também, que atua na área de transporte, né? A outra atua na área de gás, energia, saneamento básico, e se juntaram e fizeram a proposta, que nós fazemos uma competição, né? Quem quer sediar os Congressos Brasileiros de Regulação. Copa do Mundo, Olimpíadas, nesse modelo. Nesse modelo, há uma competição, né? E eles ganharam, né? Ofereceram as melhores condições, é votado, uma Assembleia Geral, todo mundo vota, e etc. Né? Então, é uma coisa muito democrática, né? Muito clara para todos. E o Estado de São Paulo, né? Onde está grande parte do PIB brasileiro, né? Nós temos a esperança de que esse congresso vai ser o maior congresso de todos que nós já fizemos. Né? Queria que o senhor aproveitasse essa nossa audiência e falasse para o público que está nos assistindo, principalmente para os reguladores, enfim, para esse mercado, para essa comunidade, essa família da regulação brasileira, por que eles precisam se inscrever e participar do Congresso, do 13º Congresso Brasileiro de Regulação? Primeiro, uma troca de experiência fantástica, né? Você colocar lá 1.000 e tantos reguladores, colocar aqueles que, às vezes, têm muita dificuldade por uma questão de tempo, de horário, de conversar com os reguladores, então você pode, ao vivo, conversar com todos eles. Nós temos, em média, quase 200 artigos por cada evento desse. Se a gente pegasse a cada 2 anos, são 100 artigos por ano, e se divide por semanas, praticamente como se estivesse produzindo 2 artigos de regulação toda semana. Né? Então, é uma troca de experiência muito grande. Nós trazemos gente de fora, né? Porque é importante aqueles investidores que vêm para o Brasil, eles conheçem uma regulação, né? E a nossa regulação não pode ser muito diferente da regulação que se pratica em outros lugares do mundo, porque se você fizer assim, aumenta o custo regulatório e o risco regulatório. E isso aí vai cair no colo daquele que está pagando a conta, que o consumidor, que tem diversos nomes, consumidor, usuário, paciente, depende do lugar que ele estiver. Então, é importante, dentro do nosso evento, temos organismos, associações internacionais, por exemplo, já fizemos um convite com a Anderasa, que é uma associação de entes reguladores de saneamento das Américas, que tem envolvido 19 países, que vão estar aqui, vão fazer uma reunião dentro do nosso evento. E a gente procura também trazer os grandes experts mundial nas diversas áreas para fazer palestras. A oportunidade também de conhecer o pensamento, nós convidamos ministros de estados, pessoal da área jurídica, né, os grandes pensadores, universidades, da academia. Então, ali é uma ebulição muito grande, né? São 3 dias de muita troca de experiência, de muita networking, né? Poder fazer uma troca de experiência ali ao vivo, não só daquilo que está nas palestras. E a cidade de São Paulo, que vai sediar o evento, e o Centro de Convenções Frecanec, que é onde vai acontecer, também favorece essa experiência, né? do participante ali, de encontrar, de não sair do local, de se hospedar perto, de poder almoçar ali, encontrar um palestrante, poder perguntar, continuar a experiência dos debates. Né? Esse é vamos dizer, um grande charme que a gente faz em todos os congressos nossos. Né? Todos foram feitos em cidades maravilhosas e tentamos sempre fazer isso, ficar próximo o maior tempo possível. Né? O último que nós fizemos, em Foz do Iguaçu, todo mundo praticamente se hospedou no hotel em que nós fizemos o evento, então conversávamos durante o almoço, durante o jantar, à noite, nas horas vagas, né? Então é muito importante essa convivência, troca, né? Essa convivência, né? Que acaba caindo os mitos, né? Em relação aos reguladores, né? Que são seres humanos igual aos outros, né? E aí a gente fica muito mais tranquilo e mais fácil a gente trocar experiências, né? Fica mais transparente todo mundo. Verdade. E o senhor estava falando um pouquinho atrás de como que a regulação brasileira tem que seguir, ou é preferível que ela siga, padrões internacionais de regulação para viabilizar a entrada, a chegada de investimento capital de fora. Em outras entrevistas, o senhor também falou da OCDE, que está, nesse momento, avaliando esse ambiente regulatório do Brasil e a capacidade do Brasil de fazer parte da OCDE e por esse aspecto da regulação. Então, a OCDE é importantíssima para o Brasil, eu acho, porque tem
constituída de 38 países e tem 65% da riqueza mundial. O Brasil está num processo que começou no ano passado, né, e para entrar na OCDE. E a OCDE ela exige uma série de normas no setor tributário, fiscal, normas de governança, normas anticorrupção e normas regulatórias, né? O Brasil vai ser analisado por 26 comissões, uma delas de assuntos regulatórios, em que nós temos que estar, vamos dizer, em consonância com alguns princípios, na verdade são 7 princípios que a OCDE coloca, né, que nós temos que seguir, né, para receber o carimbo de que está ok. Nós temos agências reguladoras, já que praticamente alcançaram, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, entre outras, e isso é muito importante, porque vai dar uma segurança muito jurídica nos contratos que nós fazemos, né? E há um aumento do PIB, todos os países que entraram na OCDE, porque vai ter muita mais qualidade. Os países que vão negociar com o Brasil sabem, você está na OCDE, você segue todos esses controles que a OCDE faz. Então, é um clube, né? Que, na verdade, como começou essa história lá, quando terminou a Segunda Guerra, né, tivemos um plano Marshall, em que se colocou dinheiro na Alemanha, nos países da Europa, né, que tiveram problemas, e dali surgiu a ideia, aquilo funcionou. Lá pelas tantas, os Estados Unidos, né, entrou o México, entrou o Canadá, e aquilo foi ampliando, né, e cada vez mais vamos dizer, se tornando muito forte, né, aqueles países que quisessem obedecer aqueles regramentos, né, poderiam entrar, e é importante ir para o Brasil, né? Eu espero que o governo continue, né? É uma decisão do governo federal, mas é importante, né, que isso aí se realize aqui no Brasil. Com essa diversidade, com esse grande número de agências federais, estaduais e infranacionais, digamos, em que condições estão as agências brasileiras para adotar, digamos, esses padrões normativos internacionais? Existe um consenso? Existe alguma iniciativa que una as agências brasileiras? Então, deixa eu falar. Nós tivemos um grande encontro nacional da regulação no ano passado, começamos a trabalhar numa carta da regulação brasileira em agosto e fizemos um encontro no Clube Naval e chamamos não só as nossas associadas, mas chamamos todas as agências brasileiras que quisessem ajudar a construir esse documento. Chamamos o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, para falar sobre a questão do controle que o Tribunal de Contas faz em relação aos assuntos regulatórios. Era importante para a gente escutá-los, né? E também chamamos o Marcelo Guarani, secretário executivo do Ministério da Economia, para falar sobre a entrada do Brasil no OCDE, o que eles estavam fazendo. E qual o objetivo dessa carta? Era tirar um consenso de que as agências dos diferentes níveis, federais, as agências infranacionais, o que elas acham de importante, quais as metas que ela quer alcançar e qual a posição das agências no cenário nacional. Primeiro, nós sabemos que nós somos importantes para o desenvolvimento econômico sustentável do país. Então, tiramos essa carta da regulação, foi um debate de um dia inteiro e assinado por todos aqueles que estiveram lá, todas as agências federais, as infranacionais. E essa carta da regulação, ela é uma carta de consenso. Apesar de nós estarmos em diferentes estágios, as agências, as que foram mais criadas recentemente, umas que têm menos recursos, né? Outras com mais recursos, elas têm um norte, nós temos uma diretriz onde nós queremos chegar. E a ABAR, ela faz esse papel, ela consegue juntar essas agências nacionais com as infranacionais. É uma troca de experiência rica. Agora mesmo, no mês de junho, nós temos chamadas câmaras técnicas, né, que vão se reunir e vão estar os diversos níveis de agência federal, estadual, municipal, trocando experiências, né? Nós damos cursos, né, como já comentei, né? E esses cursos eles são feitos juntos, né? Então, as perguntas que são feitas, as dúvidas que são feitas, né, aqueles que têm mais experiência podem responder para aqueles que têm menos experiência, são apresentados cases que se aproveita, se ganha tempo, né? Então, é importante que nós temos dois programas que nós fazemos com o governo federal, chamado um deles o QualiReg, conduzido pela Controladoria Geral da União. Começou ali em 2017, é um programa que é feito com patrocínio das Nações Unidas para a gente ver a maturidade
regulatória das agências. Uma espécie de um ranking, só que esse ranking não é publicado, mas para a gente saber onde estão os problemas e, com isso, poder saber onde investir, qual as agências, qual a região que a gente precisa investir. Ele começou com 6 agências, hoje tem 42 agências atuando nesse sistema. Uma outra coisa interessante, nós temos um outro programa, né, que é um programa Acertar, que nós fazemos com área de saneamento, que o governo federal ele é responsável para fazer políticas públicas na área de saneamento. Mas, para você fazer políticas públicas, você tem que ter informações confiáveis, né? Então, esse programa Acertar, como as agências têm essas informações, porque os regulados nos dão essas informações para a gente fazer as nossas análises, nós, com esse programa Acertar, nós melhoramos a informação que é fornecida à área de saneamento federal para fazer as suas políticas públicas, né? E ontem eu tive uma reunião, né, com a secretária André Macera, que é responsável hoje para a Secretaria que atua na área de políticas regulatórias. Do governo federal. Do governo federal. Foi uma conversa muito interessante, porque a gente vê agora o governo federal bastante atento para essas questões regulatórias, não só na área federal, mas também infranacionais. Então, o governo é importante que atue, né, tem um espaço importante, eles têm que ter recursos para que possam ajudar aquelas agências que necessitam essa ajuda. E esse é um pensamento que o país ele é feito, tem a União, nós somos um país federativo, né, mas tem os estados e tem os municípios. Então, essa agência, como existe nesses 3 níveis, não adianta você colocar as federais no nível A e deixar as outras em outro nível, porque o consumidor normal, você, nós não queremos saber quem está regulando a gente. Se é federal, se é um ente municipal ou se é um ente estadual. Queremos saber que tenhamos um serviço de qualidade a um preço que nós podemos pagar, né? Achamos justo. Então, a importância de que as agências todas tenham um nível bom. Evidentemente, temos diferenças, nós somos um continente, esse país, econômicas, sociais, políticas, administrativas, que nos impede de andar todos à mesma velocidade, mas, pelo menos, todos têm que ter o mesmo objetivo e ir para o mesmo caminho. E é uma questão de tempo, a gente vai encurtar as diferenças que existem na capacitação dessas agências. E todas as iniciativas de que o senhor fala, elas podem ser enquadradas, digamos, num movimento, num esforço nacional pelo desenvolvimento institucional, pelo desenvolvimento do país, né? Mas, ao mesmo tempo que se vai nessa direção, que a ABAR tenta coordenar esses esforços para ir nessa direção, nesse momento, no Legislativo brasileiro, nós estamos vendo uma iniciativa que vai no sentido contrário, que pode representar um grande retrocesso para o desenvolvimento regulatório brasileiro. Eu queria que o senhor falasse apresentasse esse problema que o Brasil está enfrentando e qual a posição da ABAR a respeito. O que acontece, as agências, elas, desde que foram criadas, né, elas, talvez por um problema de comunicação, que a gente não consiga nos comunicar direito, muita gente não sabe com detalhes como a forma que nós atuamos, né? Agências reguladoras são órgãos de estados, os seus dirigentes têm mandatos, têm as autonomias para funcionar, administrativo, financeiro e regulatório, são órgãos técnicos. Quem é responsável pela política pública é o Poder Executivo. A agência não faz política pública, mas é implementadora de política. Então, muitos governos que entram, de todos os níveis, federal, estadual e municipal, entram, às vezes, sem conhecer direito o papel das agências, né? E, às vezes, nós temos que explicar isso. Normal, por exemplo, no governo federal, né, no Congresso Nacional, desde que as agências tiveram, vamos dizer, um maior peso, tem mais de 600 projetos de decreto legislativo sobre questões das agências. Mas aqueles que realmente vingam, não acho que não chega a 5 desses projetos de decreto legislativo que chegam, porque quando são colocados esses projetos, né, e eles vão tentar conversar com as agências e entender melhor a situação, nesses esses projetos ele veio que a grande maioria, né, quase a totalidade, não tem sentido.
né? As agências explicam o porquê. Em audiências públicas, o processo é importante que as agências ela tenham uma transparência muito grande. Hoje as agências já começam, antes mesmo de fazer qualquer norma, resolução, fazer a tomada de subsídios. Ou seja, antes de escrever, você quer saber o que o cidadão pensa, o que a sociedade pensa, aquele que vai ser regulado pensa. Essa tomada de subsídios, desculpa, ela funciona, ela faz parte de qual processo? Ela faz um processo de você, quando vai criar uma resolução, você tem uma coisa que você chama agenda regulatória, né? Como você faz uma agenda regulatória? O governo faz as políticas públicas que ele quer. Nós, dentro da nossa agência, fazemos um planejamento estratégico para atender aquela política pública do governo, independente de que direção o governo vai, né? Porque é ele que é o responsável. Desse planejamento estratégico, nós construímos uma agenda regulatória, que é muito difícil de construir, né? Porque uma agenda regulatória normalmente vale por 2 anos, e a gente tem que colocar aquelas coisas que são mais importantes dentro da agenda regulatória. E aí começamos um processo que é algum tipo de regulamento que a gente vai fazer. Então, esse regulamento ele começa com uma tomada de subsídios, ou seja, antes mesmo de você construir aquela questão, você está querendo escutar a sociedade. Não vai entregar uma regra que já está pronta e... De cima para baixo. Aí você tem consultas, audiências públicas, né? Ou seja, você tem a participação social. Com isso, você tem a previsibilidade do que vai acontecer e você tem a transparência também de como isso vai acontecer. Então, as agências trabalham dessa forma, e isso é importante, que quando uma regra dessa é feita, né, você sabe quando entrará em operação e você, aquele que é regulado, né, saberá as providências que vai ter que tomar para quando aquilo entrar em vigor. Então, nós atuamos de forma muito transparente, mas o que acontece é que, às vezes, alguma decisão tomada pelas agências pode parecer não muito adequada, né? E se faz, às vezes, quer fazer mudança na legislação, né? A gente brinca, né, que até as agências reguladoras estão regulando hoje, porque tem diversos órgãos, o próprio Poder Executivo, muitas vezes, faz alguns projetos de lei, tirando ou mudando alguma coisa que a agência já vinha fazendo, né? Os tribunais de contas também dando uma série de sugestões, Ministério Público, né? E especialmente o Congresso Nacional. Né? E isso aí nós temos que estar muito atentos o tempo todo, né? Temos que prestar esclarecimentos à sociedade e devemos, então, entrar em contato constantemente para explicar. Mas, no caso específico que você comentou, nós temos uma emenda, que é a emenda 54, uma medida provisória 1154, que faz uma proposta que é um pouco, vamos dizer, inusitada. A agência reguladora, como o próprio nome diz, é uma agência que foi criada para regular. Só que essa regulação, dentro dessa emenda 54, ela está sendo proposta que ela seja feita por conselhos ligados ao ministérios, onde que as agências reguladoras são vinculadas, para fazer o papel de regulação. Isso aí traz um problema de insegurança jurídica muito grande. Por quê? Porque os nossos contratos de concessão dessas grandes obras são contratos de 30 anos. Você faz o contrato, tem um órgão independente né, e técnico para gerenciar esse contrato ao longo desse período. Imagine você, no período de 30 anos, você tem 7 governos. Né? Mandato de 4 anos. Mandato de 4 anos. Fica praticamente a cada 4 anos, aqueles que fizeram aqueles contratos de longo prazo vão ter que sentar com como vai ser composto o conselho. E por mais competentes que esse conselho seja, as agências têm um pessoal altamente técnico, com mestrado, com doutorado, vivendo ali no chão da fábrica, né, a situação. Então, dá uma confiança muito grande que as decisões são técnicas. E o processo de decisão na agência ele começa numa área técnica, normalmente numa superintendência, onde tem os grandes especialistas daquela área, é sorteado depois para um diretor. Esse diretor analisa aquilo que foi feito e depois vai para uma decisão colegiada, né, de uma diretoria. Portanto, é um processo altamente estudado, altamente técnico e não é monocrático. Então, quando sai uma decisão, foi tudo pensado. Além de, evidentemente, toda agência tem uma parte da procuradoria, né, a parte jurídica, legais, aspectos legais. Então, quando vai para lá, todos esses campos já foram analisados. Então,
Essa questão Essa proposta da emenda Essa 54. proposta realmente é uma proposta um pouco inusitada. Eu não conheço outro lugar que tenha esse tipo de agência. Né? As agências reguladoras, elas teriam até que mudar de nome. Elas passariam a ser somente fiscalizadoras dentro da proposta. Né? Agência tutelada, digamos, por um conselho federal. É um pouco complicado. Então, eu acho que devemos conversar bastante, que nós temos feito, né? E foi interessante que, quando isso surgiu, inicialmente umas 10 associações de regulados, daqueles que estão interessados na questão de regulação, né? Porque são regulados, sofrem todas as consequências dos nossos atos, eles nos procuraram e falaram, não, nós não concordamos de jeito nenhum. Inclusive, a associação daqueles, vamos dizer, do consumidor, não digo nem da empresa que tem a concessão. E esse negócio foi aumentando de tal forma que hoje nós somos 66 entidades de todos os setores da economia brasileira, que representa, com certeza, em torno de 60% do PIB brasileiro, petróleo, área de gás, área de energia, a parte de transporte. E está aumentando, né? Nós estamos em meados de maio. Então, todo o setor. Mais importante que nós tivemos já algumas reuniões com o governo, né, no próprio Palácio do Planalto, e ontem mesmo, na área do Ministério de Indústria e Comércio, né, e que deram sinal que isso não interessa ao governo, o governo não vai encampar uma coisa dessa, porque sabe que os investidores vão embora. Né? Não sabemos em que volume, mas ninguém vem para um lugar que não tenha segurança jurídica, que está dentro daquele tripé que eu falei. Tem que ter mercado, tem que ter um ambiente político que os poderes estejam funcionando, não quem esteja no poder momentaneamente, mas que tenha ambiente regulatório que dê segurança jurídica aos contratos de concessão de longo prazo. Perfeito. Queria que o senhor desse as suas considerações finais aqui, nessa nova temporada, nesse novo formato do podcast. O que o senhor achou? Qual foi a sua avaliação? Eu acho que foi muito bom. Com certeza, nós estamos começando o jogo. Outras pessoas têm que vir aqui para a gente entender como elas pensam, né, como elas veem as questões. Mas o importante é o seguinte, agências reguladoras, elas são importantes para o desenvolvimento econômico e sustentável do país. E nenhum país que queira crescer, ele pode crescer sem, vamos dizer, um apoio de órgãos reguladores autônomos, independentes, e que olhem dentro do que nós chamamos de triângulo da regulação, que olhe o governo, que é responsável pela política pública, que fica num vértice desse triângulo, que olhe o consumidor, que é aquele que vai pagar a conta sempre, e olhe a concessionária, aquele que vai fazer o serviço, que tem direitos e deveres. Ou seja, todos os três têm direitos e deveres, e nós ficamos no centro de gravidade desse triângulo da regulação, equidistantes, não podemos nos aproximar mais de um do que do outro, senão seremos capturados, esse é o termo que a gente usa, né? Mas importante que, a todo momento, a gente tem que fazer isso diuturnamente, né? Para que haja um equilíbrio dessa balança da regulação. E nada melhor que um espaço como esse do debate público. Ah, sim. O debate é sempre bom. Conversar é sempre bom. Eu digo, mais ou menos, que 90% dos problemas que a gente tem ou imagina ter são resolvidos numa boa conversa, com quem tem a dúvida. E é até bom, quando tem críticas, né, que a gente vê onde está o problema. Estamos explicando mal, ou eles não estão entendendo bem, ou a gente eventualmente está indo para o caminho errado. O debate é sempre bom. Maravilha. Bem, eu queria fazer uma palavra final, sobre o nosso Congresso Brasileiro de Regulação. Nós teremos esse evento de 18 a 20 de outubro, em São Paulo, no Centro de Convenção Frei Caneca, e é um momento de nós discutirmos tudo que aconteceu desde o último congresso que houve em Foz do Iguaçu há 2 anos. Portanto, estejam todos vocês convidados. Nós estamos trazendo os grandes especialistas brasileiros, das agências reguladoras, pessoal dos ministérios, ministros, secretários de Estado, políticos, evidentemente, reguladores também de outros países. É um grande ponto de encontro, de discussão, de troca de experiência e de fazer novas amizades nesse campo
complexo e interessante da regulação. Um abraço, espero todos vocês em São Paulo, de 18 a 20 de outubro, no nosso Congresso Brasileiro de Regulação. Com essa mensagem, então, do presidente da ABAR, Vinícius Benevides, nós encerramos esse primeiro episódio da nova temporada do RegulaCast e nos vemos no próximo episódio e até lá você pode curtir, compartilhar nosso episódio no canal do YouTube da ABAR e acessar o site da ABAR também para acompanhar as novidades no abar.org.br. Até o próximo episódio.